A paz do Senhor, né? Vamos pegar nossa Bíblia e vamos abrir em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, porque nós fizemos, né, as nossas oficinas sobre a Páscoa e vamos fazer a oficina sobre a Páscoa, então vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é a passagem, né? Ela é uma passagem que começou lá no Antigo Testamento já, quando o povo de Israel, eles saíram do Egito. Antes deles sair, eles fizeram uma Páscoa lá, né, com ervas amargas, com o cordeiro, né, e, e as pão asmo, e assim eles fizeram a sua Páscoa. E aí eles saíram, né, do Egito para o deserto, rumo à Terra Prometida. Então, lá foi comemorada a primeira Páscoa, mas também no tempo de Jesus, antes dele, né? Antes dele, antes dele é, ter passado por toda a sua seu sofrimento, antes disso também ele fez uma ceia com os seus discípulos, né? Então, para nós hoje a Páscoa, né? Apesar de muitos acharem que a Páscoa é ovo de chocolate, que é um monte de coisa, né? Que é coelhinho, mas nós sabemos que não é isso. Para nós a Páscoa significa, né? A ressurreição de Jesus, que é a nossa passagem também, né? Que é do mundo de pecado para o mundo de perdão de Jesus, né? Do mundo de coisas erradas para um mundo transformado, né? Passagem da morte para a vida. Por que morte? Porque nós estávamos mortos, porque nós estávamos no pecado. Mas quando Jesus morreu por nós, nós tivemos direito à vida e à vida eterna para todos aqueles que fizeram a vontade dele. Então a Páscoa é o amor tão grande de Jesus, né? Demonstrado por nós, a ponto dele morrer lá na cruz do Calvário. Mas ele não ficou morto. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo, né? Então, o que é Páscoa? Páscoa foi quando, né, Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou ali, né? Deus enviou para nós o seu filho, seu único filho. O amor de Deus por nós era tão grande, que ele enviou o seu único filho. Seu único filho para quê? Porque nós éramos prisioneiros e nós precisávamos ser libertos. Então, o que ele fez? Ele enviou o seu único filho, né? Então, a Páscoa significa passagem da morte para a vida, como a tia falou, né? Da escravidão para a liberdade. Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres. E esse grande amor e salvação é para todos. Esse amor, essa salvação é para todos, não é só para mim, não é só para os que se denominam bonzinhos, é para todos aqueles que aceitarem a Jesus, que aceitarem o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, esse amor é para todos. Então, todos que aceitarem Jesus, eles têm o direito ao quê? À vida eterna. Eles não morrem, pode morrer nessa vida, mas eles têm a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Assim a palavra fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você crê assim? Eu creio, né? Eu creio nisso
que nós teremos uma vida maravilhosa, né? Que nós vamos celebrar sempre a Páscoa em memória do nosso Jesus, né? Celebrando a ressurreição dele, que ele não está mais preso lá naquele túmulo, morto, como todos acharam, né? Que ele morreu, que tudo tinha acabado, mas não tinha acabado. Não, porque Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Então, não troque o cordeiro por o coelho, né? Porque às vezes chega o dia da Páscoa e você já acorda lá todo, ai meu Deus, hoje é Páscoa e procura o coelhinho, e ai, será que eu ganhei aquele ovo que tem aquele brinquedo? Será que eu ganhei o chocolate que eu queria? E nem lembra de agradecer Jesus por todo o seu sofrimento lá na cruz do Calvário. Imagina só, Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário. Não foi o coelhinho, não. Foi Jesus. Ele morreu lá na cruz do Calvário por amor. Por amor a mim. Por amor a você. Não tem chocolate que pague. Tia, mas então eu não posso querer chocolate? Claro que pode. Chocolate é bom, uma delícia. Quem não gosta de chocolate, né? Mas não vamos esquecer do propósito maior da Páscoa, que é o amor de Jesus por nós. A vitória dele lá na cruz. Quando ele morreu lá na cruz, nós recebemos vida, e a vida com abundância, né? Então vamos relembrar a Páscoa. Vamos relembrar, né, os símbolos da Páscoa para nós. Tem outros significados, né? Então, como a gente vai fazer? A tia vai usar aqui, ó. Nós vamos fazer depois, lá na nossa oficina, nós vamos fazer. Olha só. A Páscoa, um dos símbolos é o pão, né? O pão, a uva que simboliza o vinho. Então, é o pão e o vinho. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e disse: bebe dele todos, pois isso é o meu sangue, e é o sangue do pacto, o qual derramado por muitos para o remido dos pecados. Que ele foi derramado para muitos para a remissão do pecado. Então, o pão, ele significa o corpo de Jesus, né? Que foi rasgado. Lá na cruz do Calvário, com as chibatas, né? Com a lança que perfurou ele, a sua pele. Que ele foi maltratado, que ele foi, né? Ele apanhou, ele sofreu. Então, ele teve o seu corpo rasgado. Então, o pão relembra isso. E o vinho, né, que vem da uva lá, ele relembra o quê? O sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Cada gotinha de sangue dele era para purificar nós dos nossos pecados, né? Então, isso significa o pão é o corpo e o vinho é o sangue de Jesus. Mas também tem o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque antigamente, quando as pessoas, antes de Jesus, quando as pessoas pecavam, elas ofereciam um cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhum defeito, ele não podia ter nenhuma manchinha. Ele tinha que ser perfeitinho. Então, as pessoas levavam até o templo e o sacerdote, ele oferecia no altar em remissão dos pecados
das pessoas. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele se ofereceu. Ele se ofereceu como um cordeiro, como sacrifício vivo, lá na cruz do Calvário, e ele, através da sua morte, do seu sacrifício, ele perdoou todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele todas as nossas dores. Tudo aquilo que nós fizemos, ele levou sobre, ele se fez maldito, ele se fez pecador, ele sendo perfeito, ele se fez pecador pelos nossos pecados. Então o cordeiro significa que hoje nós não precisamos mais pegar um cordeiro e oferecer, levar até o pastor para que ele sacrifique. Por quê? Porque nós temos livre acesso a Jesus, nós podemos chegar até ele e falar: Jesus, perdoa os meus pecados, né? Então, você pode ver lá em João, capítulo 1, versículo 29, que fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí também nós temos a cruz. A cruz, que significa todo o sacrifício dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é este? Foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário. E ele não reclamou. Então, a cruz simboliza o sacrifício de Jesus, né? O amor de Deus por nós, a ponto de sacrificar o seu único filho para que nós pudéssemos estar novamente ligados com ele. Olha só, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E Jesus, sem explicação, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na parte B. Você tem explicação para falar de Jesus? Você tem explicação para esse amor de Jesus? Você tem explicação? Por quê que ele morreu lá na cruz? Por que que ele nos ama tanto assim? Temos explicação. Simplesmente ele nos ama. A Bíblia fala assim que nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Vocês me amam porque eu amei vocês primeiro, Jesus disse. Ele nos amou primeiro. Ele ama cada um de nós. E ele morreu. Por amor a mim e a você, ele morreu. E nós pudemos fazer essa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Hoje nós somos livres, né? Então que quando chegar o domingo de Páscoa, você possa, quando você abrir os olhinhos, a primeira coisa que você possa lembrar, falar assim: nossa, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se sacrificou por mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor teve o seu corpo maltratado, sua carne rasgada, o seu sangue derramado, para que hoje eu pudesse estar aqui comemorando a Páscoa, Senhor. Não deixe que eu venha esquecer do verdadeiro sentido dela, que significa a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Imagina só, quando Jesus ele morreu lá na cruz do Calvário, abriu-se uma porta. E tem um caminho que nós podemos trilhar, que vai nos levar até o céu. Mas esse caminho não é muito fácil, porque você precisa abrir mão de algumas coisas. Mas vai valer a pena. O caminho é muito estreito, muito estreito. Às vezes você chora, às vezes você sofre, às vezes você se arrasta, mas o importante é você não desanimar. E olha que lindo. Depois que você agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício, você pode falar assim: ai, Senhor, mas valeu a pena. E eu sei que hoje o Senhor está lá no céu, sentado ao lado do Pai. Ao lado do Pai. Mas também está
aqui comigo, do meu ladinho. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês possam entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a passagem, a transformação das nossas vidas através do sacrifício vivo de Jesus. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e um dia ele vem nos buscar. Amém? Fiquem com Deus.